Bom dia, né, meus amigos? Eu estou aqui tentando achar uma posição aqui para a câmera. Como diz a minha diretora, né? Eu preciso de uma diretora de vídeo, né? A minha diretora tem 7 anos, a minha netinha, ela falou assim: meu avô, o senhor pode ficar tranquilo que eu vou dirigir o senhor. Não é que ela me dirige às vezes. Meu irmão, nós somos da época da datilografia, né? A Vilma tinha uma datilografia, uma escola de datilografia aqui perto da igreja Padre Eustáquio, né? Lá estava eu aprendendo a datilografia na década de 70. E onde está a década de 70, hein? Década de 70. Mais precisamente na década de 70 nós tivemos aí aquele evento da Jules Rimet, né? 70, 21 de junho, dia do aniversário do rei da voz, né, Nelson Gonçalves. Para não ficar só na minha palavra, né, eu vou fazer uma oração. Eu estou lembrando aqui dos meus amigos caminhoneiros, dos meus amigos taxistas, né, os taxistas da Praça 7, os taxistas aqui da Orla da Lagoa. Lembrando da rainha dos taxistas e da rainha dos caminhoneiros, né. A rainha dos taxistas, Cleide Regina, quando ela fez aniversário, ela faz aniversário junto com o Fábio, né, do Cruzeiro, 30 de setembro. E ela tem um programa, né, agora parece que é na virtual, né, mas programa na Rádio Boituva, mas ela se apresentava sempre às tardes, né, no saudoso programa do Bolinha, né. Ah, cadê aquelas praias, né? Aquelas inesquecíveis idas e vindas, né? As praias ali de Guarapari, Marataízes. E ali a gente ainda muito acanhado, né? Introspectivo. E vivendo esse espetáculo da oração, né? Do clamor, da súplica. E eu lembro com muito carinho, né? Os pregadores, né? Os pregadores do telhado, aí tá o Palhares chegando aos 69 anos, hein? Que coisa linda, né? E assim como o Palharins, outros tantos também estão chegando aos 70, né? Meu primo vai fazer 70 anos agora no verão. E aonde está aquele verão glorioso, né? De 77, né? E grandes coisas fez Deus por nós, né? Onde está aquele glorioso verão de 87, né? Eu lembro que eu encontrei com ele na Rodovia do Sol, ele voltando para BH. Estava com o Alex, com a Alessandra, e ele me chamava de irmão, né? E engraçado, né? O irmão. E a gente não era irmão biológico, mas éramos irmãos do coração, né? Irmãos de Cristo, né? Engraçado, quando Deus fala que Ele nos daria 100 vezes mais, né? Parece que a gente está dentro de um filme, né? Eu perdi meu irmão afogado ali em fevereiro, e eu lembro do Rex Hubbard na televisão, e os católicos começaram também a prática da oração e da leitura da Bíblia, né? É uma prática que eu tenho. Eu lembro do Padre Geraldo, ele era muito simpático e não tinha filho, muito solitário, né? Ficava olhando ele naquela capelinha, né? Falei, o que é que faz um homem, né, sair da sua cidade? Ele era holandês, né? Sair lá da Holanda, né? Para vir numa roça. Aqui era uma roça, não tinha nada, né? Na verdade, Belo Horizonte sempre foi a cidade que muito cobiçada no sentido de os reis do gado, né, os reis do café, eles mandavam seus filhos estudar em Belo Horizonte, né? E isso não foi diferente com meu pai, não que meu avô fosse rei do gado, rei do café, mas ele tinha lá suas terras, suas posses, né? E ele não queria que os filhos ficassem à deriva, né? A Bíblia fala, né? Sobre o conhecimento, né? Compra a verdade, não a venda, né? E como diz
aquele centurião romano, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, né? Basta uma palavra, né? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Jesus ficou tão admirado com a fé daquele centurião, né? Que ele falou que em todo Israel, né? Você imagina, todo Israel naquela época era muita gente, era muita raça de gente. E um único homem, né? Sem ser da tribo de Israel, né? Um cidadão romano que tinha autoridade sobre 100 homens, né? Centurião. E de igual modo Cornélio também, quando ele entendeu que Pedro, né, estava cheio do Espírito Santo, né? Nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, né? Mas antes Pedro teve que ouvir aquela famosa frase, né? Pedro, tu me amas. Pedro era um calhorda, né? Covarde, medroso, né? Já tinha negado Cristo 3 vezes, né? Judas o traiu, né? E na hora lá mais difícil de Jesus, no Monte da Transfiguração, né? Todos dormiram, né? Não puderam orar 1 hora com ele. Meu irmão, eu estava numa vigília improvisada, né? A gente começou a orar. Ontem foi um dia difícil, né? A gente tem esse chamado para orar de madrugada. E eu estava muito, assim, muito exausto, porque a vida cristã, né, ela não é um mar de rosa, né? Não é um glamour, não é uma celebração, não é você estar nas redes sociais vendendo seu peixe, né? Vendendo seu produto. E eu estava vendo ontem um depoimento de uma irmã muito amada, né? Ela é intercessora, seu esposo também é um grande intercessor, né? E eu fico pensando, né? 2 casais jovens, né? E tirando ali o seu tempo para exercer esse ministério tão precioso que é um ministério invisível, né? Ninguém fica sabendo, né? Às vezes você passa numa casa, tem só uma luzinha acesa, né? Ali está um homem de joelho, né? Ali está uma mulher de joelho orando, né? Aí você pensa assim, será que Deus agrada disso, né? Será que Deus tem prazer em ver alguém levantar às 5, 4 horas da manhã, né? Para cuidar do gado, para cuidar do café, para ir para a lida, né? Mas antes de tudo isso, ele põe seu joelhinho no chão e levanta as suas mãos, né? E fala assim, Senhor, obrigado por esse dia tão lindo, tão maravilhoso, né? Que o Senhor está nos dando. Aí eu digo para você, meu irmão, essa prática, ela não é fácil. Nada no mundo é fácil. Você imagina bem um médico, um enfermeiro, né? Ele sai, né? Às vezes de madrugada, ou às vezes ele nem dorme, né? Ele fica ali naquele plantão das 7 da noite até as 7 da manhã. E ali ele vai lá na UTI, ele observa aqueles que estão debaixo de uma sentença de morte, né? Aí tem os procedimentos, né? E a dor mais forte que um médico pode sentir é quando ele observa que aquele paciente está reagindo, né? E aí ele fica todo feliz, né? Todo feliz. Aí, mas em contrapartida, tem um outro ali do lado, né? Aí ele olha um, olha o outro, aí ele vê a necessidade urgente, né? De chamar, né, o enfermeiro e de dar um novo medicamento, né? Tentar dar uma sobrevida, né, para aquele paciente. E uma coisa que ficou muito forte dentro de mim foi a chegada da Nínive na parte da manhã, a fisioterapeuta, após eu ficar 3 dias ali naquela UTI. E ali, quando não havia nenhuma perspectiva, né, de vida, eu pude notar que era o fim da linha, né? Era o fim de uma linda história de amor de um jovem sonhador. E eu ali nos meus 46 anos, eu fiquei
pensando com os meus botões, né? Caramba, o que eu fiz na minha vida? Eu tinha sido um bom filho? Tinha sido um bom pai? Tinha. Mas eu não tinha a mínima condição de ser mais nada, né? Eu era um defunto, né? Essa palavra defunto mexeu com a minha vaidade, né? Mexeu com a minha vaidade, mexeu com meus brios, né? E muitos dando gargalhadas, rindo, fazendo brincadeira, mas para vergonha de Satanás, né? Meu irmão, você sabia que você tem um amigo? Você tem um amigo, mas não é um amigo qualquer, é um amigo de todas as horas. A palavra de Deus está aqui, né? Aqui está escrito, né? Já não vos chamo servo, eu vos chamo amigo. O servo não fica para sempre, o amigo fica para sempre, né? Qual que é o amigo que fica para sempre? Aquele amigo de todas as horas, né? E ele é tão amigo, mas tão amigo que ele ainda fala assim, olha, eu vou, né? Eu vou, mas é necessário que eu vá para que ele venha, né? Que coisa gloriosa, né? Você já pensou se você tivesse esse poder, meu irmão? Você tem o seu é um fôlego de vida, né? Dentro de você habita um espírito de vida, né? Só que esse espírito de vida que habita em você, ele precisa de ser renovado, né? E o único que tem o espírito de renovação, o único que tem o espírito de intercessão, o único que tem o espírito de consagração, é esse amigo, né? Ele fala isso, né? É necessário que eu vá para que ele venha, né? Porque até aquele momento, né, nenhum ser humano que habita na Terra teve essa primazia, né? De ser 24 horas Deus, né? Jesus fala assim, né? Eu e o Pai somos um, né? E aí eu lembro de uma dinâmica, né? Quando Deus pensa, né? A Bíblia fala que o Espírito de Deus movia sobre a face da terra, né? Então, ali estava o Espírito de Deus se movendo sobre a face da terra. E há uma dinâmica que eu vejo a pregadora falar, e ela tem toda a razão, né? E ali naquele momento, né? Habitava sobre a face do abismo, né? Habitava sobre a face do abismo. Aí, de repente, né? De repente, haja luz. Aí houve uma explosão de luz, né? Houve uma explosão de luz, né? E aonde a luz chega, as trevas batem em retirada, né? Aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. E essa consoladora e maravilhosa luz é Cristo, né? Cristo é o verbo de Deus, né? É a mente de Deus, é a palavra, né, de Deus. E tudo foi feito através da palavra, né? Está escrito que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é a palavra, né? É a palavra. O Pai, né? Eu e o Pai somos um, né? O Pai, o verbo que se fez carne, né? E Jacó, ele teve experiência, né? De lutar com o anjo, né? Com o anjo da face, né? Meu irmão, às vezes você pensa consigo mesmo. E assim eu pensava, Deus está anos luzes, né? Da Terra. E tá, né? Ele está anos luz da Terra, mas né, ele criou todas as Via Láctea, todas as galáxias, né? Todas as estrelas, né? E muita gente fala assim, eram os deuses astronautas, né? Aí eles estão aí mandando esse satélite para tudo em quanto é lugar. E pode ser que tem sim, né? Lógico que tem seres espirituais em todos os lugares, né? E a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? O vitorioso desse mundo não é aquele que tem, né, uma conta bancária recheada de dólar, recheada de euro, é um grande empresário, né, uma multinacional, né? E muitas vezes você está aí no seu silêncio, né, da sua periferia, no seu aglomerado, mas você está ali buscando, né, a face desse Deus vivo e maravilhoso. Pode crer que esse Deus vivo e maravilhoso ele é contigo, meu irmão, né? Às vezes você está aí no presídio, aí você fez alguma coisa que
lamentavelmente, né, a lei é dura, mas é lei, né? Às vezes você foi pego com uma pessoa, até conhecido seu, um amigo de infância, né? Você não sabia que estava enrolado, envolvido em rolo, em confusão, bagunça, né? Uma certa vez eu estava aqui na região noroeste, a polícia chegou, deu uma batida lá, eu não sabia, tinha uns 3 lá que estavam envolvidos com tráfico, até amigo da gente, né, de infância. Eu lembro de eu ter chegado num lugar, eu falei, gente, não é possível. Não. Eu fiz assim, era uma amiga de infância, né? Ela estava vendendo o seu corpo, né? E me deu uma dor, me deu uma tristeza, me deu uma melancolia, porque eu lembro daquela menina, né, com 3 anos, 4 anos, e ela estava lá vendendo o seu corpinho, e eu me senti um miserável. Eu falei, gente, que loucura, né? Eu vou ser sincero, né? Quando você tem 16, 17 anos, isso eu estou falando lá na década de 60, né? Década de 70. Aí você sempre tinha um primo mais velho, um irmão mais velho, um cunhado. Né? Aí a prática era essa, né? E o homem, ele tinha que conhecer uma mulher, né? Mas conhecer de um jeito mais horroroso, né? Aí tinha um filme Toda Nudez Será Castigada com Helena Brandão, né? Ela tinha o nome artístico de Darlene Glória, né? Isso lá em 73. E aí eu lembro que eu senti nojo, né? E o cinema, ele na época não tinha os recursos que nós temos hoje, né? Tinha a revista Playboy, mas você vê que a humanidade, ela respira sexo, respira carnaval, respira festival, respira letra, respira poesia, mas aonde está o verdadeiro adorador, né? Aonde está o verdadeiro tocador de violão, né? A Bíblia fala dos tangedores de Cristo, né? Trazei-me os tangedores de Cristo, né? Então nós temos que orar por essa classe, que é uma classe que carece da misericórdia, da graça e do amor de Deus, né? Se você é um tocador de violão, um instrumentista, um baterista, né? Um instrumento de sopro, né? Metais, você tem que viver a sua vida. E as pessoas te criticam porque você toca na noite, mas o garçom, né? Olha o garçom, né? Que coisa linda, né? Você sai, você vai fazer a alegria daquela festa, né? Ou então você está ali numa churrascaria, né? Aí as pessoas desabafam com você. E em todo lugar, né? Sempre tem um abnegado servo de Deus, né? Tem sempre um abnegado homem de Deus. Um árbitro bandeirinho, juiz de futebol, né? E às vezes você julga muito porque você fica na sua zona de conforto, né? E você não vai à luta, né? E falar em vir à luta, vamos ler o texto aqui para a nossa meditação, que está no livro de Atos, né? E é tremendo, né? E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago e João, e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Vamos, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu o campo com o galardão da iniquidade, e, precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro seu bispado. E é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós, e
saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dos José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhece o coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Meu irmão, na seleção brasileira de 70, teve uma situação muito interessante, né? O Piazza jogava na camisa 5, mas ele não queria ficar fora daquela seleção, né? E ele jogou de zagueiro improvisado com o Brito, né? E também tinha o Marco Antônio, que era um bom lateral, né? Mas eu creio que ele teve algum tipo de problema e acabou entrando o Everaldo, que era um lateral forte, né, do Grêmio, né? E aquela seleção tinha o Carlos Alberto, né, na lateral direita, Everaldo na lateral esquerda, o Brito Piazza eram dois paredões, né, o Félix. Aí nós tínhamos o Clodoaldo e o Gerson ali no meio de campo. O Tostão jogou improvisado, né, também. Tinha o Jair Furacão, que fez gol em todos os jogos, né. Tinha o Rivelino, também jogou improvisado. É considerada a seleção do século, né, de 1970, né. E só em 1994 o Brasil sentiu o gostinho de ganhar mais uma Copa, né? Porque nós tivemos ali em 82 uma seleção incrível, incrível. Mas que pena que aquela seleção, ela apenas deu um brilho, né? Deu um brilho e todos ficaram maravilhados com aquela seleção de 82. Aqueles gols memoráveis do Éder Aleixo, aquelas jogadas memoráveis do Zico, do Sócrates, né? Falcão, Toninho Cerezo, Luizinho na zaga. Mas, lamentavelmente, o que a gente extrai, que a vida não é uma partida de futebol, né? E que nós temos que buscar e enquanto se pode achar, né? A palavra de Deus fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com toda a vossa fé, com todo o vosso entendimento. Hoje é um dia especial, é um sábado. Ontem também foi um dia especial, foi aniversário do Baldo Miranda, né? Meu pai estaria com 99 anos. E dia 18, ontem foi aniversário do Baldo, ele está com a mesma idade do Tele Santana, do Zagallo. Ele é de 1931 e está também com a mesma idade da minha tia, Margarida, né? Que nos deixou ali em 93. Ela é meu tio Aloysio, né? A Luísa trouxe uma camisa 5 do Piazza para mim. Eu quero agradecer a Jesus, porque nem nos meus melhores sonhos, né? Eu poderia imaginar que eu vou chegar aos 70 anos, tenho uma neta de 7 anos. Quando meu pai fez 70 anos, ele ficou muito triste, né? Ele perdeu um primo que ia fazer 70 anos também, né? E esse primo meu, ele morreu no dia 15 de março de 1994, né? E 6 dias depois o Senna fez aniversário, Ayrton Senna, né? Dia 21, a Xuxa tinha feito aniversário dia 27 de março, né? E eu lembro que tudo indicava, né, que ia ser um ano apoteótico, né? Eu fiz aniversário dia 11 de abril, nós estávamos ali na danceteria Hipodromo, né? E ali estava a banda TC, os Tangedores de Cristo. Nós tivemos também uma participação do Cássio Barneia, né? Do Grupo Renascer, lá na Marcha para Jesus de São Paulo. Eles estiveram aqui em Belo Horizonte, foi uma celebração, né? A danceteria Hipodromo estava lotada naquele dezembro, né? Mais precisamente no dia 14 de dezembro. E janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses depois, abril, né? A gente também estava ainda vivendo aquele espetáculo, né?
de poder fazer a obra de Deus, de fazer os nossos evangelismos, né, nas casas de espetáculos. E a gente também teve uma participação muito bonita lá nos teatros aqui de Belo Horizonte, né, Sabela Hendricks e no Francisco Nunes, que estava fazendo 50 anos, né, o Belo Horizonte fez 100 anos, e o Teatro Francisco Nunes fez 50 anos já em 97, né. Chitãozinho e Chororó regravaram aquela música, né? Irmão, vamos seguir com fé tudo o que ensinou o homem de Nazaré. Interessante, né? Essa música de 73, ela voltou a ser sucesso ali, né? Tá chegando o ano 2000 e em agosto de 2000, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Ludmila Fermer, né? As igrejas estavam sendo banhadas por um sentimento de gratidão a Deus, e aí criou-se o Grupo dos 12, né, baseado naquela igreja lá da Coreia do Sul, a maior igreja do mundo, né, David Paul Yeshu. E nós também vimos que o Brasil estava sendo sacudido pelo poder de Deus, né. O governo do FHC, ele ficou ali 8 anos, né, com uma aparente paz, né, de um pacificador, mas ele deu umas canetadas estranhas. Esse negócio dos aposentados até hoje não dá para engolir, né? Por que que por que que o dinheiro virou pó, né? Quem trabalhou antes de 94 virou pó o dinheiro, né? E você não consegue aposentar. Aliás, a aposentadoria está acabando, né? Só até de greve aí, né? Eu confesso que eu tenho vergonha de falar que eu sou aposentado, porque eu pagava sobre 5 salários mínimos, eu ganhei 1 salário mínimo. Isso é uma vergonha. Se isso aqui fosse um país sério, né, eles teriam uma vergonha dos aposentados. Falar que aposentado está com traseiro na cadeira, falar que aposentado tem que trabalhar. Eu trabalho até hoje, eu sou corretor imobiliário, graças a Deus. E eu peço a Deus que me dê mais força, né? Mais 5, mais 10 anos, quem sabe, né? Chegar aos meus 80 anos. Eu tenho vergonha, meu pai ia fazer 100 anos, né? Já fez 99, tinha feito 99, agora ele faria 100 anos. Meu primo fez 103 anos, né? Foi chefe de gabinete do governador Israel Pinheiro, comandante Ortiga, tá aí firme e forte, né? Eu tenho uma vizinha aqui que tem 105 anos, né? Fui lá dar um abraço nela, dona Vivina, a mãe do Tarcísio, um grande amigo meu. Ela tá melhor do que o filho. Ela tá de andador, é lógico, né? Ela ainda tá feliz, ela chega no portão, né? Ela vê aqueles filhos, netos e bisnetos, até tataraneta ela já tem. Mas Jesus, ele nos chama para uma reflexão muito grande nessa manhã, né? Que a gente possa preferir uns aos outros em honra, né? Nós temos que ter muito zelo e muito cuidado com o que a gente fala, né? O governo Fernando Henrique teve coisas boas? Teve, né? Porque o Itamar Franco, ele naquela estratégia ali de fazer o Plano Real, e o Plano Real foi benção, naquele momento para o Brasil foi benção, porque se você tivesse um real, você tinha um dólar, né? Agora que mexendo, hoje o dólar está a 5, né? Então foi um retrocesso para o Brasil, isso é um retrocesso. O Brasil naquele momento está vivendo uma fase de ouro realmente. Mas essa globalização é uma coisa que me intriga muito, né? Em 2008, no dia 8/8 de 2008, às 8 horas da manhã, começou a Olimpíada na China, né? Eu conheci um chinês em Belo Horizonte, e o chinês, com todo respeito, né, que eu tenho muitos amigos da China, chinês, eles são o rei da pirataria, né? Eles copiam tudo, né? Copiam tudo. E eu não sei, meu irmão, eu falo que eu vivo numa região de mineração, né? Vila do Minério aqui. Aí você olha essas montanhas de Minas, misericórdia, estão acabando com Minas Gerais, né? Estão destroçando Minas Gerais. E dá tristeza você olhar, você ver, né, as mineradoras ganhando bilhões. Você vê um trem com minério de ferro aqui, você fica contando, você pega as contas de quantos vagões, né, tá indo lá para o Porto de Vitória, não sei para onde vai. E
cadê, né? Cadê os benefícios, né? Brumadinho, eu tenho uma amiga minha que ela está sepultada viva, né? Ela perdeu a família, perdeu seus primos, perdeu tia, perdeu os amigos de infância, né? Isso é muito triste. Aquele escândalo da Boate Kiss, né? Quem que está preso? Ninguém fica preso no Brasil. Fica preso ladrão de galinha. Acho que nem existe mais ladrão de galinha, porque não tem mais galinha, né? E antigamente, na minha época de garoto, né, se você chegasse com uma bolinha de gude em casa, sua mãe te puxava a orelha, né? Hoje, se você puxar a orelha de uma criança, você é preso, né? Eu vi um menino, e ele falando com a avó dele, falou, se a senhora tocar a mão em mim, eu vou chamar a polícia para a senhora. Um menino de 4 anos, né? E assim caminha a humanidade, né? Que Deus nos dê livramento. Eu creio que daqui 10 dias, né, 28 de julho, né, vai fechar um ciclo aí de 3 semanas, de 70 dias. Né? Nós começamos esse ciclo de oração lá em 2022 com a Isabela Noli, ela fez 21 dias de Daniel. Aí o Espírito Santo falou comigo, não, ora um pouco mais. Aí eu orei. Aí depois de 70 dias, ora um pouco mais. Aí deu 140 dias. Aí Deus falou comigo, ora um pouco mais. Aí deu 3 ciclos de 70 dias, né? E eu adquiri esse hábito porque eu estou sentindo que se nós não colocarmos o joelho no chão e clamar pela misericórdia de Deus, nós vamos, em pouco tempo, né, já não vai ter mais família. Eu amo minha família, eu amo a família Melo, eu amo a família Cunha, eu amo a família Chico, eu amo a família Teixeira, eu amo a família Ferreira, eu amo a família Santos, eu amo a família italiana, né, que completa 150 anos, né, de colonização no Brasil. Estive lá agora no primeiro quinzena de julho, no aniversário da minha cunhada, fez 57 anos. Essa semana meus irmãos fazem 57 anos. E aonde está 1973, né, eles tinham 6 anos, né, 1986, já casados, né. E é isso, que Jesus possa nos trazer luz, né, e nunca, nunca, nunca tira do seu coração essa confiança, né? Quando ele falou, né, eis que estou convosco todos os dias, né, até a consumação do século, e ele fala que não nos deixaria órfãos, né? E um dos assuntos mais comentados na Bíblia, né, é que o diabo desceu entre nós. O inimigo, meu irmão, ele é trapaceiro. O inimigo, às vezes, ele está dentro da sua casa, né? Ele vem, usa um vizinho, né? Um cara que tem um olho gordo, né? O cara que não tem escrúpulo, né? Às vezes, muitas vezes a gente tem que... Não é qualquer um que você põe dentro da sua casa, né? Não é qualquer um que serve para ser seu amigo, né? Um grande amigo meu, um pseudo amigo, né? Me deu um boa noite Cinderela. Eu quase morri, quase morri. Eu não esqueço disso. Isso me machucou mais, mas muito, muito mais, porque era um grande amigo meu, né? Era um carteiro como eu, né? Um telegrafista como eu. Que Deus nos dê graça, né? E que o amor do Pai, a graça de Cristo, as ricas, doces, santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, né? Que a Igreja de Cristo no Brasil seja uma igreja unida, né? Para de falar da placa A, da placa B, da placa C. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Um feliz sábado para todos. Amém.